Deus abençoe a todos. Pastor Almir, glória a Deus, benção, benção, benção. Prazer tê-lo aqui conosco, mais uma vez. Amigão de quantos anos, né? De bênção, de caminhada. Vai um tempinho, já tem um tempinho. Glória a Deus. Direcione sua mão para cá, por favor, e vamos orar. Senhor amado, que está teu servo, Senhor pastor Almir, Senhor, te louvo pela vida dele, te peço que tu possa abençoar a ele, a sua família, faça-os prosperar, que tudo que teu servo colocar as mãos para fazer, que tu possas prosperar grandemente, usa-o nesse dia para trazer a tua mensagem aos nossos corações e que possamos ser edificados através da tua palavra, do teu poder, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, graça e paz. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Agradeço a oportunidade, pastor Túlio, nos receber aqui, sempre é uma honra, é um prazer. E eu falei com ele essa semana, eu falei, olha, desde outubro do ano passado que a gente começou a fazer um curso de libertadores, colocando à disposição na internet, para alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Ensinando exatamente sobre a questão da libertação que gera milagres. A libertação gera milagres. A libertação gera restauração. A libertação gera uma nova vida. Amém? O que Jesus mais fez quando ele veio aqui foi libertação. O que ele mais fez, o que ele mais falou no tempo de vida dele aqui foi sobre libertação. Libertando os cativos, libertando pessoas oprimidas, falando sobre como que o mundo espiritual se movimenta, como que o diabo trabalha através das legalidades dadas. E a igreja não pode esquecer, né, esse chamado importantíssimo que é libertação. Então, Deus colocou no meu coração que, além daquilo que nós já temos feito, que são conferências, são livros, também fizesse um curso ensinando passo a passo, para a pessoa receber a libertação. E a pessoa que recebe, ela acaba sendo treinada também, através do curso de libertadores. Pegamos no módulo 1, 12 temas principais, que a gente sabe que é família, maldições hereditárias, opressões, traumas emocionais, vida sexual, vida financeira, as maldições por trás das palavras que ouvimos ou que falamos. Então eu peguei 12 temas principais que faz parte do módulo 1, que você pode acessar o site. Olha que bênção. Você acessa o site, faz o cadastro e você vai assistir o vídeo o dia e horário que você quiser na sua casa, não é? Então a gente, usando essa ferramenta da internet hoje, que é uma bênção, né? Quando você sabe usar. Então você faz o cadastro e você faz a aula, o horário, o dia que você quiser. Cada aula é mais ou menos 1 hora e meia, mais ou menos, cada assunto específico. E os assuntos têm a base bíblica toda escrita também, ou seja, tem PDF, para quem gosta de ler, né? Além do vídeo, você vai poder ler os versículos, tudo aquilo que envolve aquele tema. Então, eu gostaria muito, né, de convidar você a fazer o curso de libertadores. Ah, mas eu não quero ser um libertador. Não, você vai receber a libertação. Amém? São 2 focos. A pessoa receber uma libertação ainda maior. Por exemplo, qual é o mal que vem por trás da idolatria? Você sabe? Quais são as maldições que vêm por causa dos ídolos? No curso você vai aprender. Quais são os espíritos que vêm por trás da idolatria, da feitiçaria? Quando a pessoa vai numa cartomante, qual é o espírito que está ali, que vai entrar na vida daquela pessoa? E quem já foi na mesa branca, participou de rituais, né, no espiritismo de mesa branca, cirurgias espirituais. Uma vez eu orei para uma mulher em Nova York, que ela me procurou, ela tinha câncer. E ela tinha feito todo o tratamento, né, para curar do câncer. E mesmo depois de fazer todo o tratamento, cirurgia, né, o câncer voltou. Tem coisa pior do que isso?
né? A pessoa gastar dinheiro, perder, né, boa parte da sua saúde. E mesmo assim, depois que ela fez todo o tratamento, aí apareceu nos exames de sangue que ela ainda tinha o câncer. E aí ela foi lá para me orar por ela. E ela chegou na igreja, pediu um atendimento específico, contou tudo o que tinha acontecido, né? E realmente muito triste, desenganada pela medicina, e quem não fica, quando a pessoa faz todo o tratamento e acaba voltando. Falei, irmã, vamos conversar um pouco. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. Falei, você já frequentou algum lugar de magia, de feitiçaria? São perguntas chaves, né, para quem trabalha com libertação. São perguntas. E ela falou assim, não, especificamente, eu nunca fui nesses lugares, nunca gostei muito de visitar esses lugares. Porém, um dia, esse porém um dia é o detalhe. Um dia lá na minha cidade estava passando um homem, um índio, e diziam que ele tinha o poder, né, de curar as pessoas. E uma amiga minha me chamou para ir lá. Esse índio, ele fazia cirurgias espirituais, tratamentos espirituais. Então ela foi lá naquele lugar e eu perguntei para ela o que ele fez especificamente. Ela falou assim, ele fez um corte pequeno aqui nas minhas costas, fez um pequeno corte e tirou aquele sangue ali. Então, quando ela disse isso, eu falei, irmã, é muito provável que foi nesse ritual que o Espírito entrou no teu sangue. Você vê uma coisa, um detalhe, uma coisa simples. Mas quando se fala de envolvimento com pessoas conectadas espiritualmente, com o reino das trevas, pequenas coisas representam grandes coisas. E ela disse que, quando eu falei aquilo, ela falou assim, olha, o senhor falando aí, eu lembro que quando eu comecei a ficar doente, a dor que iniciou foi exatamente aqui, no corte. Comecei a sentir uma dor muito forte nas minhas costas, exatamente onde tinha feito aquele pequeno corte, e dali passou mais um tempo, onde veio o câncer. Falei, então, irmã, nós vamos orar, vamos repreender isso, vamos quebrar. E aí fizemos a oração de libertação. Não manifestou espírito, não manifestou o espírito, mas aí fizemos a oração. Falei, você vai renunciar esse ritual que você fez, que ela foi naquele lugar, ela fez o ritual, ela fez um pacto, buscando o quê? Saúde, que é o que eles dizem, né? Você vai em determinado lugar fazer um ritual, que ali você vai começar a ter saúde. Na realidade, acontece o contrário. Falei, vamos renunciar. E ela renunciou, e aí eu orei por ela, orei para que Deus limpasse o sangue dela, limpasse a corrente sanguínea, que todo o espírito de enfermidade que porventura estivesse ali, que eu não estava julgando, né, que saísse em nome de Jesus. E depois disso, terminamos, orei por ela, falei que Deus te abençoe, irmã, volta, né, voltou para a casa dela e tudo mais. Passou um tempo logo, passou alguns meses, que eu não lembro quanto tempo, ela me ligou, dizendo que estava curada. Ela falou assim, olha, voltei a fazer os exames, e os médicos disseram que o câncer já não existe mais. Vamos aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Em João 8,32 disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós passamos a conhecer a verdade, nós vamos alcançando níveis de libertação. A questão é que o mundo espiritual é muito sensível, porque os espíritos malignos, eles podem habitar em uma célula do corpo. Eles podem habitar numa célula, porque são seres espirituais.
Então eles podem causar qualquer tipo de enfermidade. Dor de cabeça, loucuras, doenças incuráveis, doenças comuns, dor de dente, uma coisa que, qualquer pessoa pode ter. Agora, é claro que a gente não pode jamais dizer que tudo seja espiritual. Não podemos falar isso. Não. Porém, nós não podemos descartar. Jesus curou uma mulher que andava encurvada assim, que é o problema de coluna. E a Bíblia diz que era demônio. Então, qualquer enfermidade, eu orei para uma mulher lá em Jaú, que ela nasceu encurvada praticamente, nasceu com problema de coluna, e conforme ela foi crescendo, ela foi encurvando, foi encurvando, foi encurvando, foi encurvando, foi encurvando, foi encurvando. E quando eu fui em Jaú, que eu ministrei lá e aquela mulher estava lá, é claro, eu falei, quem tem problema de coluna, venha na frente, nós vamos orar. E aquela mulher, ela não veio, alguém trouxe ela, porque ela não conseguia nem andar. Então trouxeram ela, colocaram em cima do púlpito, toda encurvada, desse jeito assim, ela não conseguia, porque foi uma enfermidade progressiva. Não foi uma enfermidade recente, ela nasceu daquele jeito. E quando nós começamos a orar, primeiro fizemos a libertação, e depois começamos a orar por milagres, pastor Túlio, aquela mulher, como outras pessoas, caíram no chão, e ela ficou muito tempo. Quando terminamos de orar, que levantaram ela, novamente ajudaram ela a levantar, eu falei assim, olha, Deus tocou em cada pessoa aqui, e Deus tocou nela também. Então creia no milagre, creia no milagre. E aí levantaram ela, novamente ajudaram a ela ir para a sua cadeira. E naquela igreja eu ministrei só um dia. No outro dia eu já fui embora. E aí, no outro dia, o pastor daquela igreja mandou uma mensagem, falou assim, aquela irmã ontem que se orou, toda encurvada, alguém mandou para mim um testemunho hoje, dizendo que já viu ela andar na rua hoje sozinha. Sozinha. Ela não estava 100% curada. Mas só dela andar sozinha na rua da cidade, e a cidade de Jaú não é uma cidade muito grande, muita gente que conhecia ela falou assim, o que aconteceu? Ela falou, ontem Jesus me tocou, e hoje já estou andando sozinha. Sabe o que aconteceu? Foram passando os meses, 60% da coluna dela foi restaurada. Uma unção gradativa entrou nos ossos dela. E eu voltei lá, novamente, um ano depois, e aí eles vieram me dar o testemunho, eu tenho um vídeo disso gravado. Falou assim, olha, 60% da minha coluna foi curada. Aquilo que eu não podia fazer, pegar coisa, pegar peso, pegar meus filhos, agora eu estou fazendo. Ela ainda estava parcialmente encurvada e mancava, desse jeito assim. Ela subiu no púlpito, falei, irmã, vem cá, vamos orar de novo. E aí o Espírito Santo falou para mim, ora pelas pernas, porque ela andava uma perna maior que a outra. Jesus curou as pernas dela. Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando você conhece a verdade, você passa a ter autoridade no mundo espiritual. Jesus disse, conhecereis a verdade. O conhecimento é um processo na nossa vida. Conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, porque a verdade é Jesus, Jesus é a palavra, está tudo conectado. E quando a gente conhece a palavra de Deus, nós passamos a ter autoridade no mundo espiritual, para orar pelos enfermos, para orar pelas pessoas serem libertas. A nossa geração precisa de libertação.
Quem crê nisso? Nós vivemos numa geração oprimida. É impressionante, o pastor Túlio sabe disso, a quantidade de pessoas cristãs, não estou falando de gente do mundo não, que tiram a sua própria vida. Cristãs, crentes, a quantidade de pessoas, de pastores, que tiram a própria vida, pessoas que divorciam. Eu não estou falando de gente do mundo, pessoas crentes. Agora, por quê? Porque nós, como crentes, nós precisamos também de libertação. Nós precisamos avançar no processo da libertação. Porque libertação é um processo. Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele. Estavam todos libertos? Não. Porque senão Judas não teria sido traidor. E Pedro não teria negado Jesus. Olha, discípulos que andavam do lado de Jesus e que ainda não estavam libertos. O próprio Senhor Jesus chegou a falar. No dia da ceia, Jesus falou assim: tem um diabo aqui entre nós. E era Judas. Agora, você vai perguntar assim: por que Judas não foi liberto? Não é uma boa pergunta? Ou por que Jesus não libertou Judas, que sabia que Judas estava possesso por um espírito, estava ali debaixo de uma influência maligna? Porque a libertação depende da pessoa também. Não é só de Deus, não é só Jesus. Quem está entendendo isso? Eu quero ser liberto, mas eu estou aberto para ser liberto? Estou confessando os meus pecados? Estou disposto a deixar aquilo que está prendendo a minha vida? Como aquele jovem que chegou até perto de Jesus, queria seguir Jesus. Jesus falou assim: é simples, vai e vende tudo que você tem, né? Fica livre dessa riqueza aí, porque a prisão dele era a riqueza. Depois você vem e me segue. E ele não foi, porque o dinheiro era o Deus dele. Então, amados, nós precisamos aprender nessa área de libertação. Primeiro para nós mesmos. Amém? Você sabe que a maior parte das pessoas que estudam psicologia é porque ela quer ser curada. Ou que faz terapia, né, pastor Túlio? A maior parte das pessoas, isso é comprovado, faz curso de terapia, psicologia, porque faz para si mesmo. E glória a Deus por isso, não tem nada contra. Amém, amados? Estão entendendo? Então nós precisamos fazer primeiro para nós mesmos, para não sermos enganados pelo inimigo. Olha o segundo versículo que está aí, Oséias 4, versículo 6. Olha o que Deus fala através de Oséias: o meu, quem? Povo foi destruído, porque lhe faltou o... Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus... Olha a maldição aí, a maldição que vai sobre os filhos. Quando os pais esquecem de Deus, Deus esquece dos filhos. É muito sério isso. Nós lidamos com quebra de maldições, e muitas maldições que vêm por gerações, geracionais, por muitas gerações, né? Tenho ido na África há 13 anos, e a gente vê a quantidade de maldições que vem. E para mudar isso, e para quebrar esse ciclo, e para quebrar essas correntes espirituais, então nós precisamos dessa palavra aí que se chama conhecimento. Nós precisamos de conhecer para sermos libertos e para vencer o inimigo, o reino das trevas.
Porque muitas situações na vida das pessoas têm um porquê, têm uma origem, têm uma raiz. Minha vida financeira, eu não consigo prosperar, as coisas não dão certo para mim. Tem um porquê. Aonde você entregou seu dinheiro? Aonde você já deu o seu dinheiro? Aonde você entregou o seu recurso financeiro? Aonde você deixou de entregar? São raízes. Deus disse: traga os dízimos e ofertas da minha casa. É princípio da palavra de Deus. E a gente não faz, os nossos pais não fizeram. Aonde os nossos pais entregaram o dinheiro? Na prostituição, na feitiçaria, nos jogos de azar, no jogo do bicho. Sim ou não? A maior parte de nós, dos nossos antepassados, deram dinheiro naquilo que não devia dar. E aí gerou maldição financeira, como está escrito aí, ó. Esqueceu da lei de Deus? Deus esquece dos filhos. Agora nós precisamos quebrar esse ciclo. Quem está entendendo? Você vai quebrar esse ciclo em nome de Jesus? Estou citando um exemplo da vida financeira, mas assim é na vida sexual, assim é na vida espiritual. Então muitas vezes nós fomos em lugares, frequentamos lugares, ou os nossos pais foram em lugares contaminados. Eu orei por um homem em Orlando. Ele nunca tinha frequentado qualquer lugar de magia. Nunca. Nunca foi por ele próprio. Mas a mãe dele era envolvida. A mãe dele fazia despacho, fazia trabalhos. Um homem tinha algo espiritual terrível sobre ele. Ele viajou 8 horas de carro do Alabama até Orlando para mim poder orar por ele. Ele falou assim: alguém me falou que o senhor faz libertação e eu vim aqui. E era um homem alto e forte. Pensa. Ele de joelho era quase da minha altura. E forte, pesado. E na primeira noite que ele veio falar comigo, aí voltando para casa, eu falei para os 2 pastores que estavam comigo. Falei assim: olha, vocês viram aquele homem grande lá, aquele guarda-roupa aberto? Claro que a gente viu. Ele veio buscar a libertação. E amanhã nós vamos orar por ele. Preste atenção no que eu vou dizer. Se manifestar demônio, vocês não corram. Eu estava treinando 2 pastores. Né? Que tem pastor que às vezes fala comigo: me ensina a fazer libertação. Eu falei: anda junto e carrega o balde. Fica perto. Só que não corra. E aí eu falei isso para eles. Aí no outro dia, no segundo dia, fizemos a ministração, a palavra. E aí fizemos a oração. E aí ele veio na frente. Falou: agora o senhor pode orar por mim? Eu falei: vamos orar. O que acontecia? A mãe dele mexia com feitiçaria. E é claro que toda mãe que faz trabalhos, ela faz para quem? Faz para os filhos. Falou assim: a tua mãe te entregou nesses trabalhos. É por isso que você cresceu tendo uma vida destruída. Ele se envolveu com droga, com bebida, com gangue. Entendeu? Ele se envolveu com tudo isso. Até que um dia ele começou a ir na igreja, se converteu, mas a vida toda amarrada. E era por causa daquilo. Falei: vamos renunciar. E aí começamos a orar. E conforme ele foi renunciando, a feição dele foi mudando, o corpo foi mudando, e não deu outra. Quando terminou de fazer a renúncia, que eu falei: agora os demônios que estão aí, que dizem ser dono da vida dele, aí manifestou. Vocês já viram o Incrível Hulk, o filme?
Foi mais ou menos daquele jeito. Ele deu um grito. No primeiro grito que ele deu, não parou ninguém dentro da igreja. Saiu todo mundo, pastor. Tudo, correndo. Até o pastor correu. Saíram assim. Ele dava murro no chão, que ele tremia a igreja. E eu falava, em nome de Jesus, traz ele aqui na minha frente. E ele manifestava. Ele corria de um lado, corria de um outro. Eu sei que todo mundo correu. Os meus 2 intercessores ficaram na igreja. Um de um lado, outro do outro. Aí eu falei, por que vocês não correram? Ele falou, não tinha perna. E um estava com diarreia. Ele falou que não sabe como que segurou. Mas eles obedeceram. Ninguém correu. Porque se você sabe, né, quem é Jesus na sua vida, você tem que usar autoridade. Amém? Eu falei, traz ele aqui na frente. Aí ele vinha, trazia na frente e foram soltando. Ele cuspiu no chão. Era interessante que ele cuspia gota de sangue. E quando o sangue batia no chão, desaparecia. Porque era espiritual. Ele tinha 3 tumores no estômago dele. E naquele dia ele foi liberto. E isso é o poder de Deus. Amém, amados? É claro que eu poderia contar aqui muitas outras experiências na área de libertação, mas o que eu quero que você tenha o entendimento, e é claro, de despertar espiritualmente para fazer o curso Libertadores, porque isso vai trazer para você o conhecimento, que é uma arma que nós precisamos para nós mesmos. Como que Jesus venceu o diabo? Conhecimento. Olha o outro texto que está em Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 1 aí, ó. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dá para passar o outro versículo? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois Jesus estava com fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe que essa primeira tentação aí foi na carne, no corpo. Jesus tinha fome, 40 dias. Então o diabo sabe muitas vezes aquilo que nós precisamos, o que nós desejamos, o que nós sonhamos, e ele vai trazer como uma oferenda para nós. Você está precisando disso, você está precisando desse pão, então transforme, faz aquilo que é fácil, não é? A tentação sempre vem naquilo que nós precisamos, primeiro na carne, depois na alma, depois no espírito. Jesus, por conhecer a palavra e saber quem estava falando ali, o tentador, Jesus resistiu na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem consegue viver só de sexo? Não. O sexo é bom? Sim ou não? Na hora certa. Na hora errada é problema. Está entendendo a tentação como acontece? O sexo é uma bênção, sim ou não? Na hora certa. Se for na hora errada e com a pessoa errada, você está enrolado. Se for fora do casamento, é adultério. Se for por dinheiro, é prostituição. Eu estou citando um exemplo. Como que o diabo ataca nas nossas necessidades. Seja o sexo, seja o dinheiro, seja um trabalho. Trabalhar é bom, sim ou não? Mas se o trabalho for errado? E se for um trabalho ilícito? E se for um trabalho que tira você da igreja? É bom? Claro que não. Então, nós precisamos entender que o tentador, ele conhecendo as nossas necessidades, ele sempre vai trazer uma sugestão. Sempre. Então a gente precisa conhecer a palavra para resistir à tentação.
Quando eu conheço, eu vou falar, não, nem só de pão viverá o homem. Então foi o que Jesus falou. Não é que o pão não fosse bom, ou que ele não precisasse. Mas naquele momento não era a hora certa, e nem a indicação correta. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus termina de resistir à tentação, a Bíblia diz que os anjos vêm e o servem. É assim que vai ser na sua vida. Se você vencer o tentador, vai ser servido pelos anjos. Se não for aqui, é na eternidade. Mas que vai ser servido, vai. A segunda tentação já vem na esfera da alma. Conhecimento, por quê? O diabo transporta a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo, ali é uma transposição de corpo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo cita uma passagem bíblica, uma promessa de Deus, de livramento, que ele vai nos livrar. O diabo, ele usa o quê? A Bíblia, ele usa texto bíblico, ele usa através do conhecimento. E olha aí, Jesus então fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus então está firmado em um mandamento, princípio. Então quando nós temos o conhecimento, nós vamos poder dizer, não, isso não é correto. Carrega essa pedra que vai te trazer sorte. Carrega esse amuleto que vai te trazer sorte. Não é? Entra na pirâmide que você vai ter proteção. Tantos convites que as pessoas recebem para ver se melhora de vida, se muda alguma coisa, sem fundamento da palavra de Deus. Então muitas vezes nós fizemos isso, nossos pais fizeram isso, nossos antepassados fizeram, por falta de conhecimento. Tomar banhos de ervas, banhos de pétalas, banho de sal grosso, pular 7 ondas. Não é? Pular 7 ondas, o mínimo que vai ter é uma dor nas pernas. Mas quantos de nós já fizemos essas coisas por falta do quê? Conhecimento. A proteção de Deus vem por causa da obediência. O livramento vem por causa da obediência. Amém? Deus vai nos guardar? Sim. Mas porque Ele nos ama. Porque Ele tem um propósito na nossa vida. Não é porque nós fizemos um ritual cabalístico que Deus vai nos guardar, nos proteger. Então, a questão toda é essa. A maior parte das seitas religiosas do mundo usam o conhecimento para enganar. E usa a Bíblia. Usa a própria palavra de Deus, muitas vezes, para enganar as pessoas. E aí, tudo isso abre essa porta. O que o diabo queria ter em Jesus era acesso a Ele. Se Jesus pecasse, se Jesus cometesse ali um erro de aceitar o que Satanás estava lhe oferecendo, o diabo teria acesso a ele e o plano da redenção estaria frustrado. Porque não seria mais o Cordeiro de Deus sem mancha e sem pecado, como Jesus foi. Está entendendo isso? Como que Satanás tentou induzir, pegar Jesus, não é? Porque Jesus estava como homem e como Deus. Então, como homem, ele tinha a possibilidade de pecar, se ele não vigiasse. Por isso Jesus orava, por isso Jesus vigiava, por isso Jesus estudou as Escrituras desde a infância, para conhecer, para não cometer nenhum pecado. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele venceu. E como ele venceu, nós podemos vencer. Quem está entendendo, diga amém. E se nós pecarmos, nós temos Jesus como nosso advogado, que intercede por nós. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
E a terceira tentação vem aonde? Na parte mais séria. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha para você ver. A terceira tentação vem na esfera espiritual, vem no espírito. A primeira foi na carne, a segunda na alma, conhecimento, e o terceiro no espírito. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que o diabo mais quer é que as pessoas o adorem, de alguma forma. Que as pessoas não adorem a Deus, adorem a Ele. Seja através da música, a música do mundo, né, que é o que mais atrai pessoas no mundo inteiro, seja através dos ídolos, das imagens, que é o que mais tem nas religiões do mundo, imagens, escultura, que a pessoa se prostra diante dos ídolos que foram criados e deixe de adorar o Senhor, que foi o primeiro mandamento que Deus entregou à nação de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem do que há em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Primeiro mandamento. E é o que as pessoas mais fazem no mundo inteiro. Adoram imagens, adoram ídolos, adoram deuses. Na Índia, que é um país mais, que mais tem população no mundo. Sabia que a Índia passou a China em população? Tem milhares de deuses. A pedra é um deus, o sapo é um deus, o rato é um deus, o elefante é um deus, a barata é um deus. Tudo é Deus. Então o povo idolatra, os ídolos, porque o diabo sabe que isso é uma forma de prender a pessoa a uma falsa adoração. Então tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse também: sai, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos desse conhecimento. Eu já fiz libertação com algumas pessoas que o problema estava na idolatria. Na idolatria. O fato de ter ídolos em casa. O espírito não saía por causa dos ídolos que a pessoa tinha na casa dela. Quando tirou e jogou fora, a libertação veio. O milagre veio. A cura veio. A abundância veio. Porque se a gente pudesse, pastor Túlio, expulsar todos os demônios e eles ir embora, sem falar um A, seria bom, né? Sim ou não? Só que se não quebra as correntes, eles não vão. Se não tira as legalidades que eles têm, você dá o comando: sai! Aí eles saem, dá uma meia volta e retorna. Por causa do direito que tem, a legalidade que tem, os ídolos que tem, a simbologia ali dentro da casa que tem, a maneira como a pessoa se relaciona espiritualmente, por causa daquelas legalidades, os pactos. Eu orei para uma mulher em Campinas, que ela tinha diabetes, 30 e poucos anos. Os 3 filhos, todos tinham diabetes. Tinha uma menina de 2 anos de idade, que já tinha diabetes. Aquele diabetes pior que existe, que é o tipo 2, se eu não me engano. Quer dizer, os 2 é ruim, mas tem um que é pior que o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. O demônio manifestou naquela mulher. E ele manifestou como uma cobra. Quem tem medo de cobra? Tem medo de cobra? E quando a pessoa vira uma cobra?
Eu já perdi o medo, graças a Deus, porque lá na África, quando vai fazer a libertação, não é só cobra, é crocodilo, é todos os bichos, né? Os demônios, quando manifestam, eles manifestam como os animais da região. Cobra, crocodilo, tudo ainda vai lá comigo, vai me ajudar lá a fazer a libertação. Cobra, crocodilo, como é que fala? Fera, né? Leopardo, esses bichos assim. Eles manifestam de algum jeito, de alguma forma. E essa mulher em Campinas manifestou como uma serpente. E ela estava aqui na frente e saiu rastejando lá para trás. Eu falei, não, traz ela aqui de volta. E aí o Espírito voltou novamente, rastejando ela na minha frente. Eu falei, como que você entrou na vida dela? Eu não sabia do diabetes. Ela veio na frente e pediu oração. E o Espírito falou assim, o pai dela me deu. E saiu de novo, rastejando. E eu falava, traz ela aqui de volta. Aí ela rastejava lá e voltava. Como é que o pai dela te entregou? Qual foi o ritual? E aí ele disse, foi na cachoeira. Porque, é claro, as pessoas que são envolvidas com essas crenças, elas acham que ir na cachoeira, fazer um trabalho para o espírito ali, entregando os filhos, vai abençoar os filhos. E aí acontece o contrário. Então aquela mulher foi entregue, aquele espírito entrou, começou a causar doença nela, depois vieram os filhos, e todos os filhos com a mesma doença. Não é que o diabetes seja espiritual, não é isso. Amém, amados? Tem gente até que fala que diabetes é irmã do diabo, não tem nada a ver. Não é? É uma doença, né, no sangue, que pode ser espiritual, ou pode ser genética. Agora, a questão é essa, que quando o pai entregou, o espírito entrou nela, depois passou para os filhos, todos eram doentes. Então ali eu fiz a quebra de maldição, tomei autoridade sobre ela, eu falei, aquilo que o pai entregou, aquilo que o pai falou, eu quebro agora, como autoridade espiritual, eu quebro essa maldição, em nome de Jesus. E ordeno que esse espírito saia, e que solte a vida dela, solte os filhos, solte toda a família, em nome de Jesus. Resultado da libertação, todos foram curados. Vamos aplaudir Jesus por isso. Então, não quer dizer que toda enfermidade seja espiritual, mas existem situações que são, e nem todos manifestam. Mas a questão é que os envolvimentos das pessoas que fazem muitas vezes, por falta de conhecimento, gera maldição. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida nesta manhã, com essa palavra que entrou no seu coração. Inclusive, se você precisa de uma oração, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, para fechar nesta manhã. Talvez alguém da sua família que precisa de uma oração. Se você está enfermo também, vem aqui na frente que nós vamos orar. E para que Deus possa fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha, para que nós possamos fazer essa oração. E eu tenho certeza que Deus, aquele que começou essa obra na sua vida, vai completar, né? No culto da espanhol eu falei que a libertação começa quando você aceita Jesus. Quantos aqui aceitaram Jesus? Então, agora você precisa continuar caminhando com Jesus para alcançar uma libertação que seja plena. Pode vir, pode sair do seu lugar, pode vir aqui na frente para receber a oração. Não tenha medo não, que não vai acontecer nada, né, pastor Túlio? A não ser que Deus queira. Mas o propósito hoje é que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E eu quero que toda a igreja faça uma oração agora junto comigo. Antes da gente orar aqui por cada um que está aqui na frente, você que está aqui também pode repetir essa oração. Diga assim: amado Deus, nesta manhã
eu tomo posse da tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para libertar e curar. Eu tomo posse do milagre na minha vida e para a minha casa, para a minha família. Talvez algumas situações e até enfermidades sejam espirituais, e eu creio que o Senhor pode libertar e curar aquilo que é espiritual e aquilo que é físico. Eu tomo posse dessa bênção na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora por cada um que está aqui na frente, e a igreja intercede também junto conosco por cada pessoa que está aqui. Amém? O pastor Túlio vai me ajudar aqui a orar também. Pode colocar a música um pouco mais alto. Aleluia. Erga suas mãos para os céus e diga-se: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção, da libertação, do milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu creio, Senhor, que hoje o Senhor está me libertando de todo mal. Em nome de Jesus, eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que a minha vida está nas tuas mãos, e nesta manhã eu recebo todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Obrigado por essa oportunidade, pastor Túlio, obrigado. E eu convido você a fazer o curso de Libertadores, que vai ser uma grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Acabou ainda não. Acabou ainda.